Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor David e nós vamos para mais 5 minutos com Deus. O tema de hoje é: será que nós estamos vivendo o fim? Será que é o fim? O versículo-chave está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. E esse é o versículo central, vamos dizer assim, de Mateus capítulo 24, que é mais sobre o fim do que o próprio Apocalipse. Nós vemos que há alguns sinais que necessita acontecer para que o fim chegue de fato e de verdade. Um dos primeiros sinais, que está no versículo 5 e no versículo 11 de Mateus 24, todos os versículos que eu falar é sobre Mateus 24, tá bom? Vai ser os falsos profetas. O primeiro sinal que Jesus vai dizer é que muitos virão no nome dele, muitos vai se dizer ser Cristo, vai dizer: eu estou aqui na telha, é melhor que você não saia, eu estou dentro de casa, é melhor que você não entre, eu estou no campo, é melhor que você não vá. Vai ter muitos falsos profetas. E nós podemos reconhecer esses falsos profetas sobre aquele que cobram para fazer a obra de Deus, aquele que cobra para orar, para revelar, para ungir, aquele que faz comércio de fé, como era feito nos tempos de Jesus, pregadores que marcam a volta de Cristo, a volta do Senhor Jesus Cristo, mas o próprio Senhor Jesus Cristo nos afirmou que nem mesmo ele saberia o dia certo. São seitas, são falsas religiões. Nós ouvimos falar o segundo item que está aqui no estudo do Instagram, tá bom? É guerras no versículo 6. No final do século, no século passado, melhor dizendo, nós tivemos 2 guerras mundiais que envolveu tudo, mas na minha concepção é muito além do que essas guerras materiais, guerras de homens, e sim vai ser a guerra entre Israel, entre o judeu e o muçulmano, que aí são as nações que Deus prometeu para Abraão. Mas enfim, nós estamos perto disso acontecer. O terceiro templo está perto de ser levantado. Terremotos, hoje nós temos um número muito maior de terremotos e cada dia aumenta mais. Nós podemos ver que a estabilidade da terra ela está comprometida por causa do homem. A fome, quantas pessoas hoje em dia não morrem de fome? Quantas pessoas não estão padecendo? Quantas pessoas que nessa pandemia está passando necessidade? Pessoas que nunca acharam que iria passar necessidade. Quantas pessoas? Há um estudo que até 2045 não haverá capacidade de manter alimentos para todas as pessoas do planeta, de tanto que as pessoas têm se multiplicado. Perseguição, isso eu nem preciso falar. Quantas leis já foram inventadas para poder repreender o cristianismo? Vou te dar um exemplo. Dentro do vagão pode ter pagode, mas não pode ter um homem e uma mulher de Deus falando o evangelho de Deus. Hoje, cada dia mais tem se levantado contra os cristãos. Quantas leis está sendo, quantos decretos, melhor dizendo, está sendo jogado por terra por causa de homens e mulheres de Deus que estão dentro do Congresso nesse momento, por causa da pandemia, querem fechar a igreja, querem isolar todo mundo. Eu não sou contra de se resguardar, eu não sou contra de idoso não frequenta, idoso não vai, mas nós precisamos cultuar ao nosso Deus. Nós precisamos estar de máscara, com álcool, da forma que for, mas nós precisamos estar lá dentro. Mas, por último, o Senhor Jesus Cristo diz que aquele que guardar o amor de muitos vai se esfriar, mas nem de todos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É necessário que tudo isso aconteça. Não fique com medo, não fique receoso, não fique atribulado, não. É necessário que tudo isso aconteça para a igreja crescer. Sempre foi assim. Os cristãos perseguiram, cresceram. Os cristãos abandonados não crescem. Então, deixa bater. Quanto mais bater, mais você vai crescer, tá bom? Fica com Deus, que Deus te abençoe. E a pregação tá lá no Instagram.